Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, a hora que você acessar esse curso. Estamos começando o nosso curso, o nosso módulo, comunicação no salão de beleza, o atendimento de luxo, tudo um linkado no outro. Hoje eu vim aqui para falar para vocês, para passar minhas experiências. Na realidade, assim, tudo que se fala no mercado, tudo que se vende no mercado é para a gente ter um atendimento legal, um atendimento gostoso e unificado. Aquele atendimento que a gente traz para nós, o cliente. Porque tem muitos profissionais e tem muitos profissionais qualificados, às vezes até mais qualificados que a gente mesmo, né? Mas que busca entender esse cliente e não busca entender o cliente dele. Porém, não passa as experiências vividas no salão. E o que eu quero, o meu objetivo com os cursos que eu estou começando na internet a oferecer para vocês, é realmente passar aquelas dificuldades que eu mais tive no salão no início da minha carreira e até hoje, porque assim, tipo, hoje eu tenho 40 anos de profissão, mas dizer que a gente ainda não tem dificuldades é ilusório. A gente ainda continua tendo dificuldades, cada dia é um dia, você aprende com os profissionais mais novos, com os mais velhos, com da sua idade, todo dia você está aprendendo. Porém, aquele pulo do gato, aquela experiência do dia a dia mesmo assim, quase nunca você encontra em cursos fechados, assim, a maioria são focados em atendimento e bola para frente. E hoje eu quero passar para vocês, e vou começar hoje a falar com a comunicação é importante no salão de beleza. Eu vou fazer uma pequena introdução à comunicação verbal e à comunicação não verbal. Por que a comunicação no salão é essencial? Vocês conseguem responder isso para vocês mesmos? Por que falar? Tem muitas pessoas que eu conheço, que são profissionais, falam assim, eu não gosto de falar. Eu sou tímida, eu não gosto de falar, tal. Mas qual que é a necessidade de você ter uma boa comunicação, de você falar, de você escutar, puxar assunto para esse cliente, né? Clientes não compram só um serviço. O cliente, quando ele vai num salão, quando ele busca um profissional, principalmente quando ele busca aquele profissional, sem ser aquele que entra, sabe? Aquele cliente que entrou no salão, passou, viu a placa, tá aberta, preciso cortar o cabelo, vai lá e entra e corta esse cabelo. E não volta nunca mais. Tem a cliente que ele vem até você, mas só colocando um parêntese nesse cliente que eu falei, esse cliente que viu a placa e entrou só para cortar um cabelo, se você souber fazer um bom atendimento, se você entregar uma experiência para esse cliente pode se tornar seu cliente. E a passar a não ficar entrando de porta abertas, entendeu? Porque esse cliente normalmente é cliente de salão de porta aberta. Mas você pode fazer o diferencial para ele, provocar uma experiência nele e ele querer vir para o seu salão sempre que houver a necessidade dele cortar o cabelo, entende? Então, como eu estava falando, voltando ao cliente não compra só um serviço, mas também uma experiência. Eu costumo dizer assim, faça você uma experiência, vá você a um salão de beleza, vá você a um bom restaurante, vá você a uma loja e vivencia isso. Vivencia o que é ser atendido, o que é fazer, buscar um trabalho e aí você sai de lá querendo voltar para aquele local. E aí toda vez que você pensa assim, tipo, eu vou buscar um corte de cabelo, eu vou buscar comprar uma bolsa, eu vou buscar comer num restaurante, qual que eu vou? Eu vou naquele. Por que você vai naquele? Por que você pensa em primeiro lugar naquele que você foi? Porque você teve uma boa experiência, uma entrega total do profissional. Você provocar uma experiência para o cliente vai além de você ser um bom profissional. E isso assim, eu estou falando do mercado da beleza porque é no qual eu atuo, no mercado da beleza e da saúde capilar, há 40 anos. Então é desse mercado que eu vou falar, é para vocês, é esse nicho que eu estou oferecendo no meu trabalho. Mas isso não é só para o nosso trabalho, isso é para tudo, entendeu? Então é você fazer
com que esse cliente se sinta especial naquele momento, entendeu? E como que você faz? Como que você vai fazer isso? A forma como você se comunica com o cliente vai impactar diretamente a fidelização dele. Vocês não tenham dúvida disso. Como você se posiciona, como você fala com ele, como você, se você senta, se você recebe. Sabe aquele, eu vou citar um exemplo assim, e vocês também podem buscar isso, tá? Vocês podem buscar serem mais críticos com vocês mesmos, buscarem... Anda na cidade de vocês, seja lá a cidade que vocês morarem, seja uma cidade do interior, seja uma metrópole, seja um Rio de Janeiro, seja uma Campinas, seja um São Paulo, enfim, onde vocês estiverem nesse momento assistindo esse vídeo, faz essa experiência. Vão no centro da cidade de vocês, onde tem mais uma quantidade de salões, e observe o atendimento dos profissionais. Que assim, aquele atendimento frio, aquele atendimento que eu estou aqui para receber uma grana, para pagar o meu boleto. Eu tenho boleto atrasado, então eu só trabalho pelo meu boleto. Não, acho que não é por esse caminho. Essa entrega de voz, de como você recebe esse cliente lá na porta, de como você introduz ele para dentro do seu salão, de como você fala. Aí você pode me falar assim, ai Nilda, mas dá licença, hein, cara? Porque tem dia que eu não quero falar nem oi. Eu quero mais pegar esse cliente, sentar na cadeira, cortar o cabelo dele e falar tchau. Sim, tem esses dias. Mas não é... Você não pode passar isso pro cliente. Porque você tá de saco cheio, de verdade, a gente tem esses dias mesmo. Mas isso não cabe no nosso atendimento. Nós trabalhamos diretamente com pessoas. E sim, esse é o nosso trabalho, e sim, agradar essas pessoas e provocar uma experiência legal para elas é o nosso dever. E aí, com esse atendimento, você acaba fazendo o quê? Impactando diretamente na fidelização. Aí eu já ouvi uma vez, um profissional falou assim para mim, eu não gosto de atender os mesmos clientes sempre. Atender os mesmos clientes sempre quer dizer que você vai ter sempre uma carteira grande de clientes. Sabe por quê? Porque você fideliza 10. Esses 10 traz 1. Você fideliza mais 10. Esses mais 10 fideliza, traz mais 1. E assim, você vai tendo sempre clientes novos e clientes antigos, entendeu? Isso aconteceu comigo, de verdade. Teve uma fase da minha vida profissional que eu tive medo de parar no tempo só com aquela meia dúzia de clientes. Se você faz isso que eu tô te falando, na prática, no seu dia a dia, naquele dia que você tá de saco cheio, que você não quer olhar para o cliente, mas se você oferecer o seu melhor, você vai ter sempre clientes novos. Não tenha dúvida. Eu amo, de verdade, ter clientes de carinha antiga. Eu amo quando eu vejo uma carinha que eu não vejo há muito tempo. Nossa, dá até vontade assim, sabe? Eu me emociono. Mas ver um cliente novo também é muito bom. Então, sim, a forma com que você fala com o cliente impacta diretamente com a fidelização. Comunicação é uma ferramenta de sucesso no atendimento. Você falar, e não é falar bobagem, mas pode falar bobagem também. Eu gosto de falar bobagem. Mas falar uma bobagem é sempre direcionada. Saber do que você está falando, ter conteúdo. Por isso, assim, em relação à comunicação, o que eu aconselho sempre para todo mundo? Leia bastante, assistam vídeo, assistam TV. Eu não gosto muito de TV aberta, mas eu gosto muito de assistir documentário. Eu assisto documentários sobre cidades, sobre países, o que está acontecendo no momento, qual que é a vibe do momento, ouvir música, qual que é a música que está acontecendo no momento, shows. Eu sei que assim, não é todo mundo, e a gente sabe que ir a cinema, ir a shows é muito caro, né? E às vezes vocês podem falar assim, eu além de eu ter que pagar esse curso da Nilda, ela ainda tá mandando eu ir assistir show no Allianz Parque. Eu acho que todo mundo tem que ir mesmo. Porém, eu não posso fazer isso. Mas tem Netflix, tem canal aberto, tem televisão, tem documentários de monte. Que hoje, com o YouTube, gente,
tem acesso a tudo. E eu tô falando porque, olha, eu sou de uma época, e é horrível falar esse negócio de época, né, gente? Fala sério, né? Mas tudo bem. Deixa eu buscar isso daqui. Mas quando eu comecei na minha profissão, não tinha o apoio que a gente tem hoje. Então, o nosso apoio qual que era? Biblioteca, vivenciar, ver na rua, assistir o Fantástico todo domingo. Então, assim, estar informado sobre o que está acontecendo no momento que você está vivendo, no mundo, é um ponto fundamental para a nossa profissão. Porque você vai ter o que falar com o cliente. Ah, mas eu não gosto de falar sobre política. Eu também não gosto. Não gosto. Alguns assuntos que eu não gosto de falar. Sobre política e sobre religião. Eu acho que são dois assuntos que geram muitos conflitos dentro do salão. E eu posso garantir para vocês que eu já vi coisas acontecerem em pró de religião e em pró de política, de assuntos de políticas e religiões, que quase geraram a briga dentro do salão. Então são assuntos meio complicados para você falar. Mas o cliente está falando e você quer falar sobre tal coisa que está acontecendo na política. Joga para o cliente, faz uma pergunta e deixa ele falar. Sabe assim, vai só jogando para ele, não discute com ele. Você imagina eu costumo dizer que nós profissionais, nós não temos partido, nós não podemos ter partido, nem de religião, nem de igreja, nem de política. Nós temos que estar assim, o que o cliente que está na nossa cadeira está falando? Ah, ele está falando sobre direita? Ok, vamos falar sobre direita. Então eu também tenho que saber sobre a direita. Ah, ele está falando sobre a esquerda? Vamos falar sobre a esquerda. Eu também tenho que saber o que está acontecendo do lado da esquerda para conseguir falar para ele. Não, eu não quero falar, então joga para ele. Joga uma pergunta. E aí ele vai te falar, porque normalmente esses clientes que gostam de falar de política, eles têm assim um arsenal de palavras para te falar. Então ouve o conteúdo dele, mas não discute. Discutir política dentro do salão é arrumar confusão para você e seu cliente, você vai perder esse cliente, e também no entorno, porque você não sabe quem está no entorno. Às vezes você está aqui falando no tati-bitati com o seu cliente, só que tem um cliente aqui do lado, tem outro do lado, tem o fazendo manicure, enfim, tem muita gente no salão. E assim também, nesse mesmo processo, é com a religião. Então, evitar esses assuntos polêmicos no salão é uma ferramenta enorme para você ter um bom atendimento. Levando em consideração que o cliente, ele vai até o seu salão para ter, lembra da experiência lá que eu falei? Uma boa experiência. Então, você impactando ele com essa educação, e não estou dizendo que é para vocês não terem o lado de vocês. Todo mundo tem, eu também tenho, o meu lado. Eu sei do que eu gosto, eu sei onde que eu gosto de caminhar, e eu sei no que eu acredito. Eu tenho meu partido, porém nós não podemos utilizar disso dentro do salão. Entendeu? Enfim, aí, comunicação. Comunicação é muito mais do que falar. Muito. Ah, mas eu não falo, eu falo muito, tal. Não, mas comunicação é muito mais do que falar. Comunicação é envolver, é ouvir, é observar, é entender e é se expressar com clareza. Ouvir o quê? Ouvir o cliente, mas não só o cliente que está com você. Ouvir o entorno, o que está se falando. Porque quando você ouve o seu cliente e ouve o entorno do que está se falando, você consegue amenizar certas confusões e direcionar uma conversa gostosa. Observar. Observar o quê? Observar como esse cliente se posiciona, como ele senta, como ele se veste, como ele age, como ele te olha. Nesse momento, você está fazendo uma anamnese do cliente inteiro, de como ele gosta, porque assim, às vezes o cliente senta na sua cadeira e ele não gosta muito de falar, e aí você também não gosta de falar, ninguém gosta de falar, e aí fica aquele assunto que ninguém tem assunto. Aí você pergunta, como você quer o seu cabelo? Digamos que esse cliente vai cortar o cabelo. Aí você pergunta pro cliente, como que você gosta do corte de cabelo? Ah, eu gosto do cabelo curto. Tá. Mas vocês há de concordar comigo que o cabelo curto, ele tem inúmeras, milhares de formas de cortar um cabelo, vocês concordam? E o cliente só te dá essa dica, eu quero um cabelo curto.
Aí vai o seu ponto, que é no observar. É você observar ele, observa o corte de cabelo, observa como que ele gesticula, como que ele se veste, porque toda essa forma de você ver o cliente é o que vai levar você para um direcionamento de um trabalho, e aí você chega pro cliente e fala: você gosta de cabelo assim, 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 assado, né? Aí ele vai dizer: sim, é isso mesmo. Aí você pega uma foto, hoje nós temos os books de foto na internet que nos auxilia muito, e aí você mostra para ele e você acerta no corte. Entender e se expressar com clareza, entender o cliente, entender o que ele quer, entender o que ele está falando para você, tem cliente que fala pela metade o assunto. Se você não conseguiu entender, volta naquele assunto mesmo, sem chatice. Busque uma forma de você falar com esse cliente. Então, eu não entendi isso que você falou. Eu vou voltar nesse assunto porque eu não consegui entender. Vamos pautar nisso daqui. E aí ele vai te explicar e você vai conseguir pegar o que realmente esse cliente está esperando de você. Você se expressar com clareza. Se expressar com clareza vai além do falar e do ouvir. Quando você for falar, você usar as palavras corretas, você ter uma boa dicção, os movimentos que você faz para o cliente, você pode se mostrar para ele, você pode usar das suas armas, que é mão, você pode usar disso com sutileza e com clareza para ele entender o que você está falando. Porque assim, eu vou falar, ele vai falar de um corte curto. E aí você, vamos cortar aqui, não sei o que e tal, e você não explica para ele direitinho o que ele quer, para ele entender. Isso está dentro da clareza. A linguagem corporal pode reforçar ou contradizer o que nós dizemos. Então assim, por exemplo, você está falando para o cliente, mas você fecha o braço. Quando você fecha o braço, você está fechando para esse cliente. Então assim, por exemplo, às vezes o cliente está falando para você e você está com uma expressão entediada, com a cara mal fechada, sabe? Então a gente tem que se preocupar com isso, com a nossa linguagem corporal, do que a gente quer passar para o cliente, que assim, às vezes eu tô de saco cheio, eu tô revoltada com a vida, e aí o cliente tá falando e eu tô aqui, sabe? Eu tô tentando, tá bom, e aí isso passa pro cliente, entendeu? A escuta, você escutar o seu cliente, ele é tão importante quanto a fala. Então assim, quando você fala, você tem que realmente dar um tempo para esse cliente finalizar o que ele está falando, entende? Então assim, você escutar ele, não fazer de conta que está escutando, porque às vezes o que eu vejo muito? E eu vejo muito isso acontecer no meu entorno, e às vezes também, eu já cometi esse erro várias vezes. Eu sou um ser humano e trabalho na área há muito tempo, mas assim, além de profissional, sou um ser humano. Então sim, cometi vários erros, e com os erros a gente aprende, né? E aí, fazendo um parênteses aí, a gente precisa aprender com os nossos erros. Todos nós, seres humanos, profissionais ou não, nós somos dignos de errar, e nós erramos. A grande questão é que você não cometer aquele mesmo erro e aprender com aquele erro, entendeu? Então, escutar o cliente é tão importante quanto falar. Aí, a gente vai falar da comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que seria a comunicação verbal na cadeira de um profissional cabeleireiro, ou um profissional terapeuta capilar, ou um profissional que trabalha com clientes, manicure, enfim, maquiadores, pessoas que trabalham com seres humanos? As palavras que você usa, então procurar sempre palavras boas, palavras claras, palavras bonitas, formar frases que agrega conhecimento, frases que agregam sabedoria. O tom de voz, às vezes, mas eu falo muito ardido. E aí eu vou colocar um exemplo meu. Quando eu comecei em salão, eu tenho voz muito grande. Então assim, mesmo aqui, para estar falando com vocês aqui, primeiro eu aqueci minha voz, eu baixei o tom de voz, porque eu sou contralto. E aí a minha voz é grande. Então, a depender de como eu falo com vocês, estoura no tímpano de vocês aqui no vídeo.
Então, para falar com vocês, eu tenho que achar um meio termo dessa minha voz grande. Porque se eu for colocar a potência minha vocal, o vizinho lá do Alphaville, do outro lado do Alphaville, vai estar me ouvindo, entendeu? Então, assim, precisa moldar essa voz. Ah, mas eu falo assim mesmo. Então tem muita gente, profissionais de salões de beleza, por exemplo, que fala assim, eu falo alto mesmo. Aí você fala, baixa o tom. Você fala muito estridente. Mas que gente chata que tá. Não, amada, não é isso. É porque, por exemplo, uma pessoa que fala muito alto e estridente incomoda todos. Imagine o cliente. Uma pessoa que fala muito baixo. Aí o cliente tem que chegar e ficar assim, Oi? O que você tá falando mesmo? E a pessoa tá assim, tá sussurrando. É como se eu estivesse falando com vocês aqui. Não pode, também não pode. Então, assim, esse meio termo de voz é o essencial. Falar com clareza, com objetividade. Então, assim, eu vou falar sobre o corte de cabelo, então eu vou falar sobre clareza. Eu sei do que eu tô falando. Então, assim, se você sabe do que você está falando, então seja claro com aquilo que você está falando. Se você vai falar sobre tratamento, saiba do que você está falando. Estude e fale, e saiba do que você está falando. E fale com objetividade, vai direto ao ponto. Não fique enrolando, para daí você chegar e no final você não ter falado nada com nada. É isso. Isso é a verbal. A não verbal são gestos, expressões faciais. Lembra que eu falei agora há pouco atrás? Que às vezes você está falando com o cliente e aí você pensa, né? Você pensa. O cliente falou, por exemplo, ele pediu um repicado que agora, não sei se vocês devem saber, que a moda, ela está atual, fica no passado, vai para o futuro e acaba chegando na atualidade novamente, né? Então, na década, por exemplo, de 80, usava-se uns repicados muito grandes no cabelo. E hoje, quando você fala sobre aqueles repicados da década de 80 e 90, fala-se que isso é antigo. E não se usa o nome retrô. Tô falando isso para dar essa questão da expressão facial. Mas aí você não gosta, porque você gosta de cabelo reto, você gosta de cabelo chapado, uma franja na lateral ou um Chanel de bico, que é o que todo mundo usa hoje na nossa atualidade. E aí a cliente chega e fala, mostra um cabelo a lá chitãozinho e chororó. Sabe aquele antigo que usava, repicado, não sei o que, tá? E a cliente olha pra você e você fica assim pra ela, Mas ela quer, você entende? Então, assim, tomar cuidado com os gestos ou com as expressões faciais é muito importante. A postura, postura e olhar. Quando você for falar com o seu cliente, você coloca uma cadeira, eu tenho uma cadeirinha que eu levanto ela. Normalmente eu não levanto, eu prefiro levantar o cliente. E aí quando eu vou conversar com o cliente, eu me coloco à frente do cliente, numa altura que eu esteja na altura do olhar dele. Porque daí você consegue estar à frente dele, você consegue impor respeito, você consegue dar confiança para esse cliente. E você não desvia esse olhar, você está olhando para ele. Mas aconteceu alguma coisa ali, você olhou? Tá, você olhou, mas você voltou aqui para ele, esse gesto natural, entendeu? Proximidade e atitudes. A proximidade é quando você traz essa proximidade para o seu cliente nos seus gestos, na sua atitude, de você trazer um carinho, de você tá sempre mostrando para ele que ele é querido, sabe assim? Então, tem pessoas que não gostam muita proximidade. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de toque, de abraçar, sabe assim? Então eu gosto de envolver os meus clientes. Mas isso tem que tomar cuidado. Quando você for chegar num cliente a primeira vez, começa com toques pequenos. Começa com toques no ombro, sabe assim, aperta a mão do cliente, sabe? Atitudes de ajudar ele a se levantar da cadeira, oferece uma manta, observa se o cliente está com frio, porque assim, em salões de beleza a gente tem que usar frio, a gente tem que usar ar-condicionado, não existe a menor possibilidade de você trabalhar sem ar-condicionado, né? Então, isso normalmente acaba aqui esfriando o ambiente. A atitude de você ver que seu cliente está com frio e pegar uma mantinha, tenha isso dentro do seu acervo profissional.
e oferecer para esse cliente, você já conquistou esse cliente, de verdade. Então, assim, atitudes de conforto, atitudes de carinho, a proximidade, trazer esse cliente para você, isso é muito importante. A primeira impressão é aquela que conta. Lembra aquilo que o papai e mamãe já dizia, a vovó já dizia, os antigos já diziam, que a primeira impressão é a que fica? Bom, é bem isso mesmo. O cliente forma uma opinião nos primeiros segundos. Quando ele olha para você, ele já forma a sua opinião. Então, assim, estar bem vestido, estar bem maquiado, estar penteado, isso não quer dizer que você precisa dar uma perua todos os dias, não é isso. Elegância, lembra daquela frase também que assim, o menos é mais? Estar elegantemente vestida ou vestido, estar bem arrumado, bem cheiroso, enfim, comprometido com o que o seu cliente vai te olhar, isso vai te trazer já os primeiros minutos, os primeiros segundos de confiança no seu cliente. A aparência, o sorriso, o cumprimento, tudo isso é o que eu te falei, ó. A aparência, um sorriso largo, mas não é aquele sorriso falso assim, porque você fala assim, pô, você tá aqui, ó, sentado, largado no sofá, aí o cliente assim, né? Aí você tá lá, assim, largadaço lá no sofá, né? Aí o cliente chega e você fala assim, oi, vem cá, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Aí você tá de saco cheio, daí você fala assim pro cliente, ó, oi, não, larga disso, não é isso. É você estar, por exemplo, você sabe que seu cliente vai chegar, você tem um cliente às 13 horas da tarde, às 13 horas da tarde foi forte, né? Mas enfim, às 13 horas, né? Você tem lá esse cliente marcado às 13 horas, você sabe que ele está marcado às 13 horas, então deixa suas coisas organizadas, se prepara para ele. Então ele vai cortar o cabelo, olha na agenda, veja o que ele vai fazer, vai colorir, vai cortar, você já deixa pronto no carrinho auxiliar, a capa dele, a manta dele, o corte. A hora que ele chegar, você se levanta e vai até o cliente, entendeu? Não vai, mas aí você vai se ajeitando, aí você tá toda assim, né, toda largada lá, daí você vai se ajeitando para o cliente. Não, esteja arrumadinho para o seu cliente. Para a hora que ele chegar, aí sim você dá aquele sorrisão, oi, boa tarde, que bom que você veio, cumprimenta ele, pega na mão, aperta a mão dele. Eu tenho muitos clientes antigos, então os clientes que gostam de abraço eu já sei, então eu sou muito do abraço, eu adoro abraço, mas os que não gostam e que eu sinto que tem esse distanciamento, eu vou com o cumprimento no aperto de mão. O tom de voz faz muita diferença. E aí você vai modular a sua voz para ver qual dessa modulação de voz que agrada mais ao seu nicho de cliente. Porque todos nós, cada profissional, gente, de verdade, você que vai definir o nicho de cliente que você tem. Pode ficar tranquilo, assim, se você é barulhenta, você vai ter cliente barulhento. Se você é daquelas que fala baixinho, você vai ter cliente que fala baixinho. Se você é daquelas que senta de perninha cruzada, você vai ter cliente de perninha cruzada. Eu sou o meio de tudo, eu sou barulhenta e, portanto, eu tenho um monte de cliente barulhento. Mas também tem aqueles clientes que são mais tranquilinhos e aí eu abaixo um pouco o tom de voz para falar com esse cliente. A primeira impressão pode determinar se ele volta ou não na sua cadeira. Então toma muito cuidado com o que você vai atender esse cliente. Se você sabe qual cliente que você vai atender, se é o barulhento, se é o tímido, se é o que gosta de dar risada, se é o que gosta de falar besteira, então você esteja preparada para esses clientes. Se você não sabe quem você vai atender, você fique no meio termo e você observa ele. Lembra lá em cima quando falamos do observar o cliente? Está encaixado nisso. Observa ele. Veja como ele reage na sua frente. E aí a sua postura vai ser de acordo com a postura do seu cliente. Entendeu? O objetivo desse módulo, o objetivo desse primeiro módulo é que no final de tudo, quando você vê tudo isso, quando você estudar, quando você colocar tudo isso em prática, você vai me ligar. E eu vou deixar os meus WhatsApp, eu vou deixar tudo aqui para vocês. Eu tô nas redes sociais, todas elas. Estou nas redes sociais. Se você clicar lá, Nilda, você vai me encontrar. Eu não consigo me esconder de ninguém. E não tenho medo, não preciso me esconder. Então podem me achar, podem me mandar que vocês vão entender o que eu tô falando para vocês.
que vocês vão saber qual foi a importância da comunicação no salão. Vocês vão ter, isso você vai ganhar na prática, no dia. Vocês vão saber o quanto que isso é válido. A diferença entre os dois tipos de comunicação. Vocês vão me mandar mensagem falando, Nilda, você é um arraso, porque isso realmente faz diferença. E como começar a aplicar no seu dia a dia. Pega tudo isso que eu te falei, faz tudo isso que eu falei pra vocês e vocês começam a fazer no dia a dia. Amanhã você vai pro salão? Então já pensa nisso, já pensa, já se prepara. Lembra que se vocês não viram o outro vídeo, dá uma olhada lá no outro vídeo que eu falei. Começa a se preparar lá em casa, lembra disso? Quando você acordar de madrugada, quando você acordar de manhã, desculpa, tem gente que acorda de madrugada, né? Tem gente que acorda 4 da manhã, né? Mas tudo bem. Quando você acordar de manhã, se você tiver contato na sua agenda, olha na sua agenda, já veja quem que tá lá. E já se prepara para aquele nicho de cliente que você vai atender naquele dia. Se prepara, bota uma roupinha bonita, toma aquele banho, toma um café da manhã, ouve uma música clássica, vê os passarinhos cantando fora, toma um bom café, toma aquele banho, se prepara para o seu dia. Venha bonita, venha pronta, olha para o céu e veja que beleza que é o céu. Se prepara para o seu dia, porque você começando no seu dia, você começando bem no seu dia, você vai conseguir colocar tudo isso em dia. E lembrar que sempre o cliente é a nossa melhor referência. Porque hoje a gente tem internet, a gente tem Facebook, a gente tem TikTok, a gente tem de tudo. Quando eu comecei na profissão, a gente não tinha nada disso. A gente tinha que panfletar no semáforo da avenida para a gente conseguir uma merreca de cliente. Hoje a gente tem internet ao nosso favor. Então assim, porém, nada disso vai funcionar se você tiver tudo isso a seu favor e você não tiver uma postura boa para o seu cliente. Então assim, olha para você e veja se você está bem penteada, bem arrumada, cheirando gostoso, porque venhamos e convenhamos, né? Aqui é uma coisa que eu vou te falar. Tem gente que atende o cliente cheirando a cigarro. Venhamos e convenhamos, não, né? Se você fuma, tenha o cuidado de ter aqueles sprayzinhos que você usa e retira o cheiro do cigarro. Lave as mãos, não só as mãos, lave as mãos e o antebraço, porque isso retira também o cheiro. E vá atender seu cliente cheirosinho, gostosinho, porque quando ele te abraça, quando você se envolve o cliente, estando cheirosinho, bem arrumadinho e bonitinho, perfumadinho, você já conquistou o cliente nesse momento, ok? Então é isso por hoje, é só. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso nesse módulo vocês sintam a necessidade de mais alguma coisa, vocês podem deixar aqui, manda no chat, manda mensagem pra gente, pode mandar onde vocês me encontrarem, aqui no nosso curso, pode mandar via WhatsApp que a gente responde e a gente monta um outro módulo, um outro protocolo, uma outra forma para que você entenda melhor, tá bom? O importante é que você arrase nos atendimentos do dia a dia. Fechou? Por enquanto é só e até o próximo módulo. Não esqueça que a gente vai ter outros módulos de lavagem de cabelo, de secagem de cabelo, de corte, enfim. Eu vou passar para vocês toda a minha experiência, porque senão de que vale a pena, né? Eu vou aqui, 40 anos, daqui a pouco me aposento, passo aqui para frente. Como? Que jeito? Para quem? É para vocês. Fechou? Um beijo no coração de todos vocês.